Seja bem-vindo a mais um estudo 1189. Nós estamos no livro de João e vamos iniciar em poucos segundos o capítulo 18 do livro de João, e o livro de João encerra no capítulo 21. Então estamos às vésperas de concluirmos a leitura de mais um dos 66 livros da palavra, mais um de muitos capítulos do 1189 capítulos. Ao todo, se eu não me engano, a gente está beirando aí uns 90 capítulos já concluídos, então estamos daqui a pouco ultrapassando a barreira dos 1000 e reduzindo até concluir os 1189. E é isso, vamos orar. Pai, eu te agradeço por ver que esse projeto tem evoluído na direção que o Senhor colocou no meu coração. E a única coisa que eu te peço, que a instrução da tua palavra traga vida e que essa vida frutifique em bons frutos para o lar de cada um destes que o Senhor tenha traído para estes vídeos, para esses estudos. Que essa semente de palavra possa alcançar muitos corações e que este servo, essa serva que está buscando através dessa ferramenta, desse instrumento, conhecer um pouco mais do Senhor, possa ter revelado em seu coração aqueles que também precisam conhecer um pouco mais, e que eles sejam boca do Senhor aqui na terra, e que eles deixem o Espírito Santo falar através da vida deles. E eu te peço, fala através de mim, em nome de Jesus. Amém. Aproveite nesse momento, envie esse vídeo ou algum dos capítulos que falou ao seu coração. Peça ao Espírito Santo quem eu vou abençoar através desse capítulo da palavra. E só envia. Capítulo 18. Tendo terminado de orar, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale do Cedron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar porque Jesus muitas vezes se reunira ali com os seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que lhes ia acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhes perguntou: a quem procuram? E eles disseram: a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus: já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que ele dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Mais uma vez, Jesus protegendo os discípulos e preocupado com a segurança deles. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Assim, o destacamento de soldados com o seu comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, amarraram-no e o levaram primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria bom que um homem morresse pelo povo. E aqui nós estamos mais próximo do momento da crucificação, a poucos capítulos de chegar nessa parte. Aqui Jesus já é preso e ali Judas guia os soldados até o local onde Jesus estava, e Pedro, ele toma uma atitude que Jesus repreende. E é interessante porque Pedro realmente ele era muito de ímpeto, extremamente sanguíneo, uma pessoa volátil, né? Então, assim, uma pessoa que acaba de defender Jesus, e alguns versículos posteriormente nós vamos ler que ele nega Jesus por 3 vezes, assim como Jesus disse que ele iria fazer. Mas pensa só, ao se apresentar, Jesus disse: eu sou,
E isso foi suficiente para que aqueles soldados caíssem. Então ele não precisava de Pedro com sua espada. Isso estava bem claro. Mas aí Pedro toma aquela atitude pelo ímpeto emocional de querer fazer as coisas de forma a satisfazer algum desejo, alguma vontade dele de proteger o mestre. E Jesus deixa claro: você não vai me impedir que eu prove desse cálice. Ou seja, você não vai impedir que eu cumpra aquilo que está reservado para mim. Guarde a espada, acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Ou seja, eu não vou cumprir com a tarefa que meu Pai me deu, o Senhor me deu. Então, isso é uma reflexão para que a gente não faça aquilo que a gente acha que é bom, mas obedeça. Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, este discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Aqui eu creio com 99% de certeza que este outro discípulo é o João. Voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Ela então perguntou a Pedro: você não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu: não sou. Primeira vez que ele nega Jesus. Fazia frio, os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que havia feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. Respondeu-lhe Jesus: eu falei abertamente ao mundo, sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram. Certamente eles sabem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto bateu-lhe no rosto. Isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? Perguntou ele. Respondeu Jesus: se eu disse algo de mal, denuncie o mal. Mas se falei a verdade, por que me bateu? Então Anás enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. Então aqui mais uma vez, na tentativa de humilhar Jesus, eles criam toda essa situação por inveja. Sim, para que se cumprisse o que estava ordenado, mas é muito nítido o quanto que esses homens estavam invejando a postura de Jesus e quem ele era. Continuando, enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe: você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo: não sou. Segunda vez. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro cortara, insistiu: eu não o vi com ele no olival? Mais uma vez Pedro negou, e no mesmo instante um galo cantou. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E aí se cumpre a palavra que Jesus tinha falado a respeito da forma que Pedro reagiria. Em seguida, os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Já estava amanhecendo e, para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Então, Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês têm contra este homem? Responderam eles: se ele não fosse criminoso, não o teríamos entregado a ti. Pilatos disse: leve-no e julguem-no conforme a lei de vocês. Mas nós não temos o direito de executar ninguém. Protestaram os judeus. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos: acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que entregaram você a mim. Que é que você fez? Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei? Disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Que é a verdade? Perguntou Pilatos.
Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: Não acho nele motivo algum de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Eles, em resposta, gritaram: Não, ele não, queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. Se eu não me engano, 99% de certeza, Barrabás eram zelotes. Zelotes eram pessoas que lutavam pela libertação de Israel. Israel estava sob domínio de Roma e é por isso que nós estamos aqui diante de Pilatos, de personagens romanos que estão dominando ali sobre a região de Israel. E os judeus queriam a morte de Jesus. E nas leis dos judeus eles não poderiam crucificar Jesus. Mas Roma tinha essa forma de morte para aqueles que eram considerados criminosos. E Barrabás estava prestes a ser crucificado, mas foi liberto para que Jesus fosse crucificado. E nós concluímos o capítulo 18. É um capítulo que antecede aí o processo de crucificação. E aí a condenação e sepultamento de Jesus. Que o nosso coração não se deixe levar pelas influências das nossas emoções, mas que ele seja sempre guiado pelo Espírito Santo que habita em nós. Quando nós formos colocados diante de pressão, que a gente não tente fugir com as nossas armas. Jesus, em nenhum momento, precisou fugir de nada. Pelo contrário, ele sempre foi extremamente transparente a respeito da palavra que ele carregava. E como ele falou, eu estava falando lá na sinagoga. Do que vocês estão me acusando? Eles não tinham uma acusação. Eles estavam apenas cegos por ódio, inveja, raiva. E que essas emoções não nos seguem e não nos impeçam de tomar as atitudes que são corretas. Que quando algo acontecer na sua vida, você não fique cego, mas que você permita sempre que o Espírito Santo te guie, assim como guiou Jesus. Jesus poderia ter ficado com raiva dessa galera toda, ele poderia ter pedido ao Pai que enviasse anjos para lutar em favor dele, mas ele apenas aceitou o cálice, a responsabilidade que estava reservada para ele. Que a gente possa seguir o nosso mestre e não agir por orgulho, vaidade, ambição. Não podem falar assim comigo e tal. E você quer sempre se defender, você quer sempre estar certo. Abaixa a cabeça, siga as instruções do seu mestre. Que Deus nos abençoe. Um abraço.